Esse instrumento é muito conhecido do brasileiro, violão. Mas o que muitos não sabem é que ele já teve muita aplicação no famoso período barroco, que eu falei várias vezes para vocês. Mas a história desse instrumento é meio controversa, porque ele possui muitos parentes muito antigos, talvez de 2000 anos antes de Cristo. Vem o alaúde, a cítara. Meu Deus, poderia citar vários parentes que a gente chama do violão. Que eles, sempre ao longo da história, existiam instrumentos mais ou menos assim, com uma caixa, cordas, tocadas com a mão, com a batida da mão, ou com os dedilhados. Para acompanhar trovadores da período literário, acompanhar poesias, acompanhar o canto. Mas o instrumento violão também foi usado como solista no período barroco. Nesse sentido, o violão, como a gente conhece hoje, ele vem lá de 1700, mais ou menos. Aí ele tomou essa forma parecida com o que ele é hoje. Chegou aqui para o Brasil as violas, aquelas violas caipiras, isso tudo é um parente, primo bem pertinho do violão. Veio lá de Portugal. E daí, o violão que veio da Espanha, que chamava guitarra, o que que chegou aqui, chegou lá em Portugal, falando português, viram aquela viola, que para eles, em Portugal, a viola, que era um pouquinho menor que o violão, mais fininha. E eles viram a guitarra, que era lá na Espanha, e acharam que era uma viola grande, por isso que chamaram de violão. É exatamente por isso o nome violão. Veio dos espanhóis, por aqui no Rio Grande do Sul, nossos vizinhos argentinos, uruguaios, e veio a viola de 10 cordas para o Brasil pelos portugueses. E ganhou o coração dos brasileiros, porque praticamente todo ritmo instrumental brasileiro leva o violão. Seja aqui no sua música gaúcha, lá no centro do país o chorinho, no Nordeste a música nordestina, às vezes tem um violão acompanhando, porque ele geralmente acompanha, ele tem esse poder de formar acordes. Acordes são junções de notas, e elas têm a função de dar base a uma melodia principal. No caso da música instrumental, não é o canto, é um outro instrumento que faz a melodia. O violão, ele é constituído do tampo e uma caixa acústica. Vocês podem ver que é meio parecido com o violino. Justamente, são instrumentos que vêm de cordas, como eu já falei antes, só que esse aqui é cordas dedilhadas. Mas os princípios científicos de como formam o som é parecido, porque ele tem essa boca e esse espaço que tem dentro desta caixa, que a gente chama caixa acústica, que forma esse som para vocês. O violão, esse aqui, tem 6 cordas, mas tem o violão de 7 cordas também. São vários tipos de violões que eu poderia ficar muitos dias citando. Esse é o braço do violão. E no braço do violão possui a escala, que é essa parte da frente. Vocês podem ver que tem essas barrinhas aqui. Esses são os trastes. E eles delimitam as casas. Casas, porque em cada lugar que tu botar o dedo dentro dessa casa, é uma nota. Seja aqui, seja um pouquinho mais para cima, ou em cima do traste. E assim vai indo. Vou botando o dedo e vai mudando as notas. Até nos agudos. A boca serve para amplificar e para levar para frente o som do violão. O violão vocês conhecem, né? Ele pode ser tocado, seja percussivamente, assim, batidinho, assim, ó. Acordes com as levadas que a gente chama para acompanhar. Ou pode ter dedilhado também.
mas ele é basicamente, a importância principal é justamente pelos acordes que eu falei para vocês. Vocês podem notar que eu vou tocar um monte de coisa ao mesmo tempo, um monte de notas ao mesmo tempo. Ó. Justamente isso que é o acorde. Perceberam? Mais uma vez. Isso é um acorde de sol maior. Eu poderia ficar horas e horas falando de teoria musical para vocês, mas isso às vezes é um pouquinho chato. Mas é importante saber que esses acordes eles dão o rumo da melodia. Então, a melodia tem que estar caminhando junto dos acordes. E essas levadas também andam junto com o tempo da música. Que eu mencionei antes, o maestro, na orquestra, quem dá o tempo é o maestro. Mas às vezes em alguns grupos que não tem maestro, o tempo é dado pelos instrumentos que a gente, músicos, chamamos de cozinha. Cozinha. Eles são o baixo elétrico, vocês já devem ter visto o baixo elétrico, a guitarra ou o violão, ou às vezes os dois, a bateria e a percussão. Esses instrumentos dão o ritmo da música, o tempo da música. Então, pela levada, vocês podem ver que é um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar. Por exemplo, puxando aqui para o Rio Grande do Sul, fazer uma levada de vaneira, que é a música mais popular assim nos bailes, nas festas. Uma levada de vaneira é mais rápida assim, ó. Percebe o tempo, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mas se for fazer um shot, ele é um pouquinho mais devagar, que é outro ritmo muito famoso aqui no Rio Grande do Sul. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Percebe a importância do violão? Se ele começa a acelerar, o pessoal da melodia tem que acelerar também, senão começa a dar um trem desgovernado. Tudo caminha junto. E o violão é muito importante, sim. Ele é tido como um instrumento comum. Violão, qualquer um toca. Mas às vezes não é qualquer um toca, não. Porque ele tem sua importância. Muitos dizem, o violino é um instrumento difícil. Acordeão é um instrumento difícil. O piano é um instrumento difícil. Todos os instrumentos têm sua dificuldade, mas ela é ultrapassada com o estudo, com a dedicação e com o amor que a gente dá aos instrumentos musicais. Mas então, com o violão, eu acabei me transportando, né? Eu estava lá na música clássica antes e eu vim um pouco para a música popular. A música popular, ela é o xodó do Brasil. Seja choro, seja música gaúcha, seja música sertaneja, é a música popular, é a música mais feita pelo povo, não é feita tanto por estudiosos, é uma música mais espontânea, talvez poderiam dizer. Cada um tem sua forma de julgar. Não estou aqui para fazer julgamento entre música clássica e música popular. São dois ritmos, são duas vertentes muito lindas, as duas têm seu valor e as duas têm que ser ouvidas e apreciadas. Mas o violão, ele faz essa junção entre os dois mundos. O violino pode ser tocado em qualquer mundo, qualquer música. Posso mostrar mais um pouquinho depois para vocês. Mas o violino tem a sua fama. Música instrumental, de orquestra, música sinfônica ou música de câmara. O violão pode ser tocado em música clássica, mas tem a sua fama de música popular. Assim é todos os instrumentos, que todos os instrumentos podem tocar qualquer tipo de música, mas claro que tem onde se destacam mais. Com o violão, eu vim para uma área da música popular, que eu vou mostrar mais um instrumento, que é o instrumento segundo que ganhou meu coração, que é o acordeão. Já mostro mais dele para vocês. Esse aqui é o xodó do gaúcho, o acordeão. Esse instrumento tem sua origem, finalmente eu posso dizer que tem uma origem mais exata, que é 1829. Porque aqueles instrumentos eram mais antigos, e o acordeão é um instrumento bem recente, se for pensar em toda a história da música que eu contei para vocês. O acordeão, ele é fruto da adaptação da gaita de boca.
vocês já viram, né? Aquela gaitinha que é tocada com o sopro da boca, que tem as palhetas mexendo dentro desse mini aparelhinho que vai na frente da boca. É uma adaptação disso que surgiu esse instrumento. Mas ele tem o seu avô querido, o órgão. Órgão de tubos que geralmente tem em igrejas maiores. É um instrumento que é fabuloso, que gera sonoridades bem diferentes, mas é com o mesmo princípio do acordeon. É o ar que mexe palhetas, que são algumas coisinhas de metal que ficam mexendo e que vão gerando som. O órgão evoluiu para o harmônio, que é como se fosse um piano, só que com palhetas, com o mesmo sistema do órgão. Aí queriam diminuir um pouquinho mais, fizeram a gaita de boca e depois o acordeon. Só que ele nasceu um pouquinho diferente. Ele nasceu de botão. Vocês provavelmente já viram. Músicos como Renato Borghetti, que é muito famoso, ele toca aquela gaita que é uns botãozinhos. Nasceu assim. A gaita mais antiga era assim. Depois nasceu esse tipo de gaita que tem aqui. Mas tudo isso lá pela Itália, pela Alemanha, e foi trazido para cá um pouquinho depois da Guerra dos Farrapos, que assim que puderam voltar as migrações para o Brasil. Veio os alemães que trouxeram esse instrumento e começaram a fazer a alegria do pessoal aqui. Ganhou uma notoriedade incrível, porque é um instrumento que anima, é um instrumento forte, que faz som para várias pessoas ouvirem. E ganhou o carisma de todos aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. O instrumento acordeon, ele é constituído pelo teclado, essa parte aqui, o fole, que aqui dentro que está o ar, que vai empurrar as palhetas. E essa parte é a parte dos baixos. É uma parte que faz um acompanhamento das melodias tocadas aqui. Vocês podem ver que é parecido com o piano. Justamente, o piano é muito antigo. E foi usado o que deu certo no piano, aqui no acordeão de teclas. Então, do lado de cá está a melodia. E do lado de cá tá o acompanhamento. Pode ver que são várias notas juntas, ó. É aquele acorde que eu falei antes no violão para vocês. É como se tivesse um violão aqui junto, acompanhando o que está aqui. O ritmo, ó. Como eu falei, aqui acaba dando o ritmo da música, o andamento. Se é mais rápido, se é mais ligeiro, tudo isso muda com a parte de cá. Então, o instrumento acordeon, podem ver que esse instrumento meu, ele tem essas partes aqui, que isso aqui é os abafadores. Vocês não vão perceber, porque a gente está captando o som. Isso é um detalhe que eu posso falar mais adiante. Mas isso aqui é para ampliar o som que sai do instrumento acusticamente. Acusticamente é uma palavra que vem do acústico, que é sem microfonação, sem captação. No caso, vocês agora estão assistindo a captação, feita por aparelhos eletrônicos que captam o som de todos os instrumentos que eu falei, inclusive da minha voz, pelo microfone. Então, assim como funciona o microfone, tem a captação dos outros instrumentos, que são microfones específicos para esse instrumento captar o som da melhor forma possível para vocês. E depois desses abafadores, aqui embaixo tem um monte de botões, teclas aqui. Essas aqui não são feitas para tocar. Essas são para mudar o timbre. Timbre é um conceito muito importante na música, na sonoridade, seja na parte de física ou na parte musical, que é o que mais nos importa agora. Timbre é a diferença de como esse som é propagado, como esse som é escutado. Vocês podem ouvir o timbre da minha voz, é um timbre. O timbre da voz de vocês é totalmente diferente do meu. O timbre do violino, vocês ouviram, é um pouquinho mais estridente. O violão, um pouquinho mais rechonchudo.
E a gaita tem um diferencial. Ela pode mudar de timbre várias vezes, por causa disso aqui, que são os registros. Ela muda um pouquinho aqui dentro, nas palhetas, e assim consegue timbres mais estridentes ou timbres mais aveludados. Um timbre aveludado, esse aqui, ó. Vocês podem ver que ele é mais aveludado, né? Agora um timbre mais estridente, mas neste mesmo grau, grave. Conseguiram notar a diferença? Falando agora um pouquinho mais de agudo, um pouquinho mais alto. Agora um pouquinho mais estridente. Por isso a gente chama que o acordeon é um instrumento muito completo. Ele tem o seu acompanhamento, tem a sua melodia e tem essas malandragens que a gente pode fazer para tentar imitar outros instrumentos. Vocês puderam ver que esse último instrumento que eu toquei, esse último timbre, ele é parecido com o timbre do violino. Justamente, ele é chamado como violino, aqui no acordeon. É para imitar um pouco o som do violino e em algumas peças tocadas por acordeon fica mais bonito do que um timbre muito aveludado. O acordeon pode tocar de tudo um pouco. Ele tem sua ocasião na orquestra por uma obra de um brasileiro que provavelmente foi precursor, no mínimo na América Latina, de obras sinfônicas para acordeon, que é o concerto para acordeon e orquestra de Radamés Nhatali. É um concerto muito complexo, então eu não conseguiria tocar aqui para vocês, mas vale a pena pesquisar nas redes da internet esse concerto. É um solo de acordeon e orquestra, sim, é música clássica, não é música popular. Mas, obviamente, que a gente conhece o acordeon pela música popular, seja pela bandinha, seja pela música gaúcha, música sertaneja, é a música da alegria, a música da festa, é com acordeon. Mas também dá para imitar o que eu fiz na gaita, o que eu fiz no violino antes, a melodia que vocês se lembram? Música barroca no acordeon. Isso é uma integração que pode ser feita que geralmente alguns não gostam, alguns gostam. Mas eu gosto particularmente porque promove a união dos instrumentos. Tocar uma música de violino no acordeon, tocar uma música de acordeon no violino, às vezes é meio esquisito, mas gera essa universalidade que a música tem. A palavra é bonita, né? É uma linguagem só. Eu posso tocar uma música aqui, é uma música, a mesma música em qualquer outro país no mundo. A mensagem que a música traz provavelmente vai ser sentida, mesmo eu não falando nada. A música instrumental é isso. Ela traz sempre uma mensagem que ela é sentida. Ela não é traduzida em palavras, mas em sons. Como eu disse antes, as trilhas sonoras de filmes é um exemplo clássico disso. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, às vezes mais melancólico, reflexivo ou alegre. A música instrumental, ela faz todo esse passeio para nos dizer alguma coisa sem dizer nada. É esquisita essa frase, mas justamente não tem voz, não tem letra, não tem fala, mas ela transmite muita coisa. Bom, tô com a gaita aqui, eu não poderia deixar de tocar uma música gaúcha, né? Porque a maior paixão da minha vida é a música gaúcha. Eu estou aqui para vocês com uma camiseta, com uma calça, mas geralmente eu não uso esse tipo de roupa. Eu uso a pilcha, eu uso a bombacha, eu uso essa vestimenta típica aqui no Rio Grande do Sul. E o acordeon tornou meu xodó, justamente por carregar essa fama da música gaúcha. Então eu vou tocar uma introdução de uma música para vocês,
que vocês provavelmente já ouviram falar nessa música aqui. Essa música ficou famosa ultimamente, né? Mas essa música não é instrumental. Então eu vou tocar uma música instrumental, só um trechinho para vocês, de uma música que explora muito bem a gaita. Uma música que usa a gaita como seu principal voz, mas é muito tocada no violão, muito tocada no violino. Até eu poderia tocar tudo ao mesmo tempo, mas eu não consigo, porque eu sou um homem só. Mas daria, ficaria muito lindo, um violão tocando, uma gaita tocando e um violino tocando. A mesma música ficaria o principal junção da música instrumental. Uma base, uma melodia e um instrumento que transita pelos dois lados. Melodia e harmonia. Melodia e acordes. Mas eu vou tocar um trechinho da música Quilômetro 11. Uma música que muitas vezes é interpretada instrumentalmente e às vezes com a voz. Isso é o acordeon. É alegria, é às vezes tristezas. Tudo isso passa pela música instrumental, passa pelo sentimento do compositor e pela mágica que o instrumento faz. Para mim é mágico. Claro que tem suas explicações científicas, tudo tem explicação. Mas para mim, o que os instrumentos fazem é mágica. É transformar um simples ato mecânico do músico em melodias tão bonitas como eu fiz para vocês. A música, como eu já falei antes para vocês, é uma linguagem universal, mas ela tem que ser escrita de alguma forma. Isso aqui é um exemplo clássico de escrita musical. Vocês podem ver que ela possui uma linha e um monte de bolinhas em cima dessa linha. Isso faz parte do estudo de teoria musical, que eu poderia fazer uma oficina só sobre teoria musical e faltaria muito tempo. Isso aqui é uma partitura que vocês podem ver da música Mamma Mia, uma música conhecida do grupo ABBA. É a música aqui, ó, violino 1. É a parte que eu toco na Orquestra Jovem do SESI, que eu já vou falar um pouquinho mais do SESI para vocês. Então, ela tem o começo, ela começa aqui na esquerda em cima e termina na direita aqui embaixo. Pode ver que vários símbolos diferentes rodeiam essa partitura. Alguns são para indicar notas, alguns são para indicar pausas. Sim, se indica quando não se toca também. Vocês podem ver aqui no começo, eu tenho pausas. As bolinhas pretas são a parte que eu tenho que tocar. Isso aqui é um exemplo clássico, então, como eu já disse, é a linguagem da música, é uma partitura. É essa linguagem que se usa para todos os músicos. Praticamente a mesma linguagem no mundo inteiro. Se eu chegasse com essa folha aqui na Europa e botasse para algum violinista lá, ele me tocaria exatamente o que eu toco aqui. É isso que permite que a gente se comunique. Muitos músicos fazem esse intercâmbio entre aqui, Europa, Estados Unidos ou mais para a Ásia. Justamente, a linguagem da música é universal, realmente. Mas então, por ser uma linguagem universal, por ser carregada de emoções, por ser a mola que move a nossa vida, a música é tão importante. A música está presente em tudo, eu falei para vocês. O vento, que vocês podem estar ouvindo da minha própria voz quando eu falo,
Dependendo do vento já se faz música. Assovio já é uma música. Então, essa é a importância que às vezes a gente não nota. A música está tão presente na nossa vida que a gente não nota a importância dela. E a música faz bem para o cérebro, para o coração. A música, ouvir música e fazer música, libera vários hormônios que são tidos como hormônio da felicidade, do prazer, da alegria. Posso citar a serotonina, a dopamina. São só alguns dos hormônios que a música causa na gente. Por isso que eu disse que é muito mágico. A música é mágica. Ela faz isso com a gente. Por isso que vale a pena correr atrás de música. Se vocês não conhecem onde, eu digo para vocês. Aqui em Lajeado, na Casa de Cultura, um ambiente do povo lajadense, oficinas de música são oferecidas para a população. Acordeon, teclado, flauta, violão, ukulele, várias oficinas. E no SESI, que eu já mencionei para vocês, também. O sistema aí de assistência aos industriários, SESI, em que em Lajeado também ministra aulas de sopros, de violão, às vezes violino. Então, aí está o caminho. Eu dei para vocês o caminho. A importância é essa. A música, ela nos move para vários lugares. Se vocês botarem uma música no YouTube, música clássica ou não, e fecharem os olhos, instrumental, vocês conseguem sentir o que o compositor quer dizer. Vocês não precisam das palavras. Vocês conseguem sentir com a música. Se é um sentimento alegre, se é um sentimento mais triste, ou se é um sentimento reflexivo. Isso é a magia da música instrumental. Ela fala sem dizer nada. Os instrumentos fazem com que o músico passe sua energia, passe sua alegria ou sua tristeza, seu sentimento, através das composições, que é o que guia a gente. Mas, claro que quem fala mais alto é o coração do músico. A música apaixona. Eu falei para vocês lá no começo, comecei com música e não vou largar mais. Espero que apaixone vocês também. A música, ela apaixona tanto os ouvintes, quanto os executantes, quanto quem faz. E fazer música é muito fácil, só depende da gente. Música, qualquer instrumento tem grau de dedicação da gente. Tem que ter a paixão e a dedicação da gente. Qualquer instrumento se torna fácil se a gente quer aprender. Por isso que eu convido, através dessa oficina, através de um pouco da minha experiência que eu falei um pouco para vocês, a vocês buscarem a música. Buscarem a música instrumental, buscarem instrumentos musicais, que ela provavelmente, certeza absoluta, que vai fazer vocês se apaixonarem também por esse mundo paralelo que é o mundo da música. Essa linguagem universal, essa linguagem de sentimentos, essa linguagem do coração, que é a música instrumental. Convite aberto a todos para serem meus colegas músicos aqui em Lajeado. Obrigado.